Agora sim. Então, bom dia de novo, nesse nosso domingo de estudos. Eu sempre gosto de começar nosso encontro teórico com mantrinha dos estudos. Então, traz uma postura alinhada, fecha os teus olhos, traz a consciência à sua respiração, sente o ar entrar e sair pelas narinas. E aí a gente vem trazendo as mãos unidas em frente ao coração. Inspira profundo, solta o ar pela boca. E agora sim, inspira. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavaditamastu Ma Virvishavahai. Om Shanti 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 Hari Om. Hari Om. Namastê. Muito bem, turminha linda. Tô vendo que estamos só em mulheres. Queria começar perguntando se vocês têm alguma dúvida do que a gente viu no nosso encontro passado, alguma dúvida do conteúdo gravado, alguma dúvida sobre a prática de hoje, algum comentário. Alguém quer trazer alguma coisa? Por favor, Mari. Uma curiosidade também, assim, queria saber. Carol, eu já vi algumas manobras, né, das que você fez com a gente e tal, mas algumas foram você que criou, pela experiência, pela observação, pelos estudos? Dos movimentos, você diz, tipo desses de aquecimento? É, sim. Tá. Alguns são intuitivos, outros. Eu fiz uma especialização com uma professora americana que mora na Escócia, em Fáscia Yoga, que ela chama de 5 filamentos. E ela foi uma especialização de 1 ano trabalhando movimentos espiralados em todas as articulações. Então, eu acho que o que me trouxe esse repertório de movimentos foi o estudo da face, né? Então, e assim, e o que eu aprendi com ela é que a gente pode estar livre para movimentar nossas articulações, sabe? E sempre pensar em movimentos em todas as direções. Isso que a fascia pede, né? Então, para mim, assim, eu vejo que o corpo depois dos 40 muda, né? A gente tem hidratação, tem rigidez. Eu percebo o meu processo, né? Que nem eu fiquei falando tanto de fazer musculação. Eu faço musculação e me sinto enrijecida, eu me sinto dura, sabe? E aí eu percebo que eu preciso cada vez mais desses movimentos de deslizamento. E aí eu vou tentando entender nesse processo de, de habitar meu corpo dessa forma diferente, com essa tensão da musculação, e ir soltando o que vai pedindo, entende? Então é mais nesse sentido. Então, o que, que eu queria dizer para vocês? Experimentem no corpo de vocês, façam o que o corpo de vocês pedem, se movimentem na direção que ele quer nos levar. Uma vez, num curso desses que eu fiz, eu tive uma aula com uma professora de dança, né, nessas especializações de fáscia. E ela trouxe uma dinâmica que foi muito legal. Ela falou assim: movimente o seu corpo sem deixar a tua mente conduzir o corpo. Gente, experimentem fazer isso. Para nós, professoras de yoga, é extremamente desafiador. Porque a gente está no treino do comando, porque a gente tem que desenvolver comando, a gente tem que ensinar comando, né? Então, assim, a gente movimentar o nosso corpo sem deixar sem deixar nossa mente comandar o corpo, deixar o nosso corpo nos levar. Isso é muito legal na prática pessoal. Só que lembrem que isso é importante nesse início da prática como um aquecimento.
Depois, na hora do asana, não dá pra gente ficar criando coisas, né? Ele tem um princípio, ele tem um fundamento, a gente tem que honrar um princípio de alinhamento do asana. Então, são dois momentos diferentes. E eu adoro porque é bem yin e bem yang. Então, é bem intuitivo, né? Aqui a face, ela é intuitiva. E o yang, ele é mais, né, respeitando esses planos de movimento, nesse sentido. Achei bem boa a tua pergunta. Dá para permitir que o teu corpo se movimente. E para quem que eu falei? Não foi para vocês? Será que eu falei de dois caderninhos que eu tenho, que eu gosto de ter dois caderninhos? Eu faço tipo um diário de práticas, coisas que fazem bem para mim. E o outro é inspirações. Então, às vezes, eu vejo até um movimento legal no Instagram. Claro, no Instagram é fácil, se salva ali. Mas aí eu gosto de colocar no meu caderninho, sabe? Às vezes eu estou preparando uma aula e eu criei um vinyasa diferente. Ou peguei uma parte do que eu vi no Instagram com uma parte que meu corpo foi me conduzindo. Você vai pondo no teu caderninho. Porque não é sempre que a gente está inspirado para criar movimentos. Não é sempre, né? Tem horas que o nosso corpo, que a gente não está criativo. E, e você aproveita isso, né? Então é nesse sentido, Obrigada, certo? Carol. De nada. Que mais? Hum, eu esqueci de pedir para avisar vocês. Vocês trouxeram a bolinha hoje? Vocês têm bolinha? Não? Tem? Porque ó, quem não tiver, vamos fazer assim, a gente usa a bolinha hoje de tarde. Quem não tiver bolinha, é que eu tô anotando, eu tenho aqui, ó, um caderninho só para a turma de vocês. Quem não tiver bolinha, porque a minha bolinha não tá aqui, eu tenho que pegar também. Quem não tiver bolinha, pode trazer até a meia enroladinha, sabe? Qualquer coisa que vocês percebam que dá pra gente massagear a sola do pé. Não vai ter um super efeito, mas dá pra gente usar. Eu quero usar ela hoje à tarde para vocês sentirem a diferença no nosso corpo. Mais alguém quer trazer alguma colocação, alguma pergunta, alguma contribuição? Não? Então, olha só. Eu pedi para vocês uma lição de casa, eu anotei aqui. Ver a sola dos sapatos e perceber se gasta mais a parte de dentro ou a parte de fora. Vocês lembraram de fazer isso? Alguém percebeu isso? Se a tua pisada é mais para dentro ou mais para fora na sola do sapato? A minha pisada cai tão para dentro, gente, que eu tinha uma pantufa e que ela era meio botinha, sabe? E daí, quando eu vi ela, a pantufa parada assim no chão, ela tava assim, sabe? Tipo, a pantufa, a botinha tava assim. Eu falei, nossa, eu tenho que parar de usar, porque ela já está deformada pela minha pisada, porque a pantufa. A Mari vendo o Vans dela. O Vans, ele é engraçado. O Vans, ele não desgasta muito de um lado só, porque ele é para skatista. Então, o Vans vai ser difícil de observar. Mas, independente, se vocês perceberem, tem pisada para dentro, mais pro dedo, a Thelma falou. Então, ó, vamos pegar o exemplo da Thelma. Se ela percebe que a pisada é mais para dentro, geralmente, tá, gente? Se a gente, quando eu tô numa turma, num contexto presencial, eu gosto de ver os pés, eu gosto de ver as pisadas para a gente ter esse parâmetro. E geralmente 70% da turma, a pisada cai mais para dentro. Então vamos só aproveitar para revisar o conteúdo da nossa aula passada. Lembram dos pontos de apoio dos pés? Então aquele, faz de conta que meu pé é minha mão. Né, o apoio do dedão do pé, o apoio dos outros dedos e lá o calcanhar. Então, para quem pisa mais para dentro, que gasta mais a borda interna do sapato, a gente tem que trazer mais apoio para a borda lateral. E a gente equilibrando isso no asana, a gente vai equilibrar isso nos nossos joelhos e vai evitar um desgaste lá no nosso quadril. Essa semana que passou, em todas as turmas que eu dei aula, me fizeram perguntas sobre menisco, que tinha aluno com desconforto no menisco, enfim, vários casos de desgaste no menisco. E todos a gente foi ver que ou era uma questão de quadril ou uma questão da pisada lá do pé. Porque pensa assim, se pisar, deixa eu só pegar meus ossinhos aqui. Olha só, aqui estão os meniscos, né?
lá dentro do joelho. Ai, eu acho que eu vou espirrar. Desculpa. E aí, se a gente tem a pisada, por exemplo, para a parte interna, como ela mencionou, olha o que vai acontecer. Faz assim com o joelho. Tá vendo como eu vou desgastar mais esse menisco lateral? Então, com o tempo, eu vou ter alguma consequência aqui, uma artrose, um desgaste no menisco. Então, a gente tentar equilibrar essas forças de apoio do nosso corpo, na verdade, de tudo, ajudam a prevenir que não tenha desgastes, previne para que a gente não tenha uma artrose, por exemplo. Porque pensa assim, essa articulação foi desenvolvida para suportar o peso do corpo. Se ela está desequilibrada, vai ficar muito mais de um lado e muito menos do outro, né? E isso vai trazer consequências com o tempo, né? Então, assim, a gente não precisa ter o corpo perfeito, né? Exatamente alinhado. A gente só precisa ter uma distribuição adequada de suporte, porque cada corpo tem um desenho, né? Deixa eu ver o que mais. Os sapatos gastam mais nos calcanhares. Olha que interessante, da Vanessa, mais nos calcanhares. Então, suavizar o calcanhar e trazer mais o apoio para os dedos. E isso você pode perceber quando vai caminhar, sabe? A Vanessa estava falando da tua pisada. Então, que você percebeu mais no calcanhar. Sabe uma coisa que você pode fazer? Tenta caminhar descalço de vez em quando e usar o apoio dos dedos como se fosse uma propulsão, sabe? Os dedos vão fazer como um trampolim para a pisada. Aí você vai desenvolvendo essa consciência. E nos asanas, por exemplo, nos asanas de flexão em pé, né? Então a gente vai levar as mãos no chão lá numa postura em pé. Tipo, vai acontecer de a gente despencar para os calcanhares. E aí você corrige aí, sabe? Então, olha só, se a gente for simplesmente trazer as mãos lá nos pés, eu não preciso nem olhar os meus pés aqui. Mas olha o que acontece com o quadril. Olha como o meu quadril vai para trás. Percebe como eu faço isso? Então, aqui eu nem tenho apoio nos dedos. E a gente corrige nisso, ó. Sabe? Trazer, principalmente nas posturas de flexão em pé, trazer um apoio mais distribuído, não tudo lá nos dedos, né? Senão a gente vai cair. Mas trazer essa distribuição para os dedos do pé também, que é importante. Porque senão o que vai acontecendo? Você está sobrecarregando muito lá para trás, isso, como consequência, pode trazer uma sobrecarga na sua lombar. Pode Carol, falar, Mari. eu também tenho essa pisada forte com o calcanhar. Tanto é que eu lembro, assim, criança, nossa, quem tá vindo? É E Mariana, pá, pá, pá. pisando. Então, assim, será que tem alguma, além, claro, dessa essa questão, assim, de pisar, como você está dizendo, será que tem alguma coisa a ver na parte da sutilidade? Por que que eu tô pisando forte com o calcanhar? Tem alguma coisa assim? Então, eu tô pensando aqui, até pensando nessa ideia dos trilhos anatômicos. Quando essa pisada no calcanhar, ela tá mais relacionada à linha posterior, tá relacionada à responsabilidade, maturidade, sabe? Aterramento. Então, a gente precisa suavizar um pouquinho isso. Então, vamos trazer um pouquinho mais de ação para frente, fortalecer mais quadríceps, mais abdômen, que senão é como se estivesse puxando para cá. Não, outro dia eu vi um vídeo, agora eu vi você criança, eu vi um vídeo, até você pro meu marido, eu adoro é, fazer uma leitura corporal das pessoas. Você vê o movimento da pessoa, você interpreta essa pessoa. E daí era uma menininha indo se apresentar de balé, assim, menininha, criancinha, tipo uns 8 anos. E ela entrou no palco exatamente como você falou, com o calcanhar, assim, pá, 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 pá. Daí ela lembrou que não podia entrar assim, saiu correndo e entrou igual princesa. Daí eu falei, é sensacional, porque é, é tipo, né? Você tem aterramento, então pensa assim que talvez suavizar um pouquinho, sabe? Só, tá bem aterrado. Tenta só, né, dar importância para as coisas sutis e suaves. Nem tudo precisa ser na força. É mais ou menos isso que o corpo fala, né? Nem tudo precisa ser na força. Na suavidade a gente também pode conquistar bastante coisa. E aí você vai levando isso para tua vida, não é muito legal? Eu adoro trazer essa leitura do corpo, né? O corpo fala pra gente.
Enfim. Mais alguma questão do que a gente viu de conteúdo, de dúvida que vocês tenham tido? Tudo certo? Eu pergunto porque às vezes eu começo nos slides e eu não paro mais. Então, vamos fazer assim: vocês perguntem a hora que vocês quiserem, tá? Podem até liberar o áudio, escrever aqui. A gente vai mantendo esse diálogo aberto. Bora lá que eu preparei uma apresentação para vocês. De slides, espera aí. Eu parei no Posso fazer uma slide. pergunta? Por favor. Tem pessoas que têm a parte anteropé que desaba para um lado e a parte posterior para o lado oposto. Assim, faz assim no pé, né? É. E aí, o que que a gente pode fazer? Então, aí o ideal seria fazer uma fisioterapia, né? Talvez até aquela. Quem trabalha com podoposturologia é muito legal, desenvolver uma palmilha adequada para a pessoa, fazer um trabalho mesmo de organização desse pé, porque ele está torcido, né? Então, se a gente percebe algumas coisas bem acentuadas, é legal a gente fazer uma sugestão, né, de parceria com um profissional da área da saúde. Por exemplo, outro dia uma aluna minha falou, uma aluna minha que é professora de yoga, ela falou que uma aluna dela estava numa situação de uma crise de hernia de disco, que dela ter feito só o gato em quatro apoios, sabe? Posturas muito suaves. A aluna, tipo, estava com muita dor na aula. Eu falei assim, olha, ela precisa de fisioterapia. Não tem como você se responsabilizar 100% pelo bem-estar dela. Então, tem situações que daí. Não que seja uma coisa grave, mas é uma coisa bem específica, né, Ali? É bem específico. E é legal, talvez, trazer uma avaliação postural para a gente entender por que esse pé tá assim. É bem legal. E só para vocês entenderem, tem uma. Eu já fiz uso de palmilha, assim, e para minha filha também. Só que, para quem mora na praia é muito difícil usar palmilha. Mas existe um tratamento, uma especialidade da fisioterapia que eles avaliam a sua pisada, né? Tem tipo, você anda tipo num tapete assim, e daí tem todo, enfim, tem os receptores, e daí você vê numa tela toda a tua pisada, e aí vai ser desenvolvida uma palmilha específica para o teu pé, né? Isso é bem interessante. Principalmente para adolescente, na fase de crescimento, nessa questão desse uso do celular, né, gente? A postura dos adolescentes. Eu não sei o que vai ser deles na nossa idade. Vai mudar tudo, né? Porque a gente, sei lá, a gente já trabalha muito mais nosso corpo, né? Que nem eu lembro que até uma perguntou, por que fazer musculação? É porque a gente foi deixando de fazer atividades com o corpo. Isso que a nossa geração fez, né, gente? Na nossa infância, eu vivia na rua, de bicicleta, correndo, subindo em árvore. E essa geração, né? Então, realmente, a gente tem que incentivar o máximo possível de esportes para essas crianças e adolescentes, porque vão ter alterações posturais, vão ter alterações nesse corpo que, né? E aí, eu vi uma frase também que eu achei muito forte, assim, que me tocou. O, a- o fortalecimento muscular deixou de ser saúde e virou estética. Aí tá o erro. Então, o corpo rígido e tenso não é o corpo saudável, né? Então, quando eu falo de musculação, não é esse padrão de musculação, sabe? Que a gente vê, sinceramente, aquelas mulheres 50 a mais, 60 a mais, com o corpo de uma menina de 20 anos. Isso não é natural, né? Não é natural. Tem rigidez tecidual ali para conter algo que, né? Isso não deveria ser o modelo a ser seguido, não é esse o lugar que a gente quer chegar, a gente quer ser saudável, né? A gente quer ser saudável. Carol, só um Pode. comentário. Porque você está falando aí, né, de força, né? A gente sempre acha que aquelas pessoas que ficam ali levantando ferro, não sei o quê, são as mais fortes.
mas como você falou, não trabalha a parte funcional e saudável, né? Sim, Enfim, e aí a sim. gente percebe que como outras técnicas, outras, né, de trabalhar a musculatura são muito mais funcionais, trabalham essa intenção da força realmente. Sim, E, sim. enfim, é Não, isso. isso foi muito legal. Isso é até legal, por exemplo, para vocês conquistarem espaço para darem aula. Quando a gente veio morar aqui, meu marido já era professor de yoga. E a gente queria trabalhar quando a gente morar aqui na praia. E tinha uma única academia aqui. E o dono da academia é todo bombadão e tinha a galera dele dos fortões e eles faziam jiu-jitsu também. Daí o meu marido falou assim: deixa eu dar uma aula experimental, né, para vocês, para ver se você gosta, para daí eu poder começar a dar aula na academia. A gente começou dando aula na academia. E aí o meu marido todo magrinho e eles todos fortões, dele deu uma prática assim que deixou com muita permanência na prancha invertida por Votanasana. Eles não aguentavam, eles não ficavam, né? Daí eles falaram: "Não, então vem dar aula, porque a gente precisa entender porque você fica e a gente não". Então essa potência de ação muscular da isometria que a gente conquista no yoga, ela é muito funcional. E é um trabalho Ela é de muito força e funcional. flexibilidade junto, né? Coisa que eles não têm, que Exatamente, são super rígidos. exatamente. Então, assim, eu acho que a musculação, sem a consciência que a gente tem, ela pode até, não só que a gente tem muitos profissionais da educação física com uma excelente consciência já, né? Mas também depende do que a pessoa quer, né? Tem pessoas que querem, nem vou entrar nesse contexto, mas a gente quer saúde, é isso que importa. Carol, Pode falar. é, em criança, por exemplo, meu sobrinho, eu já vejo que ele tem o pezinho chato. Então a pisada dele é bem para dentro, assim. Nesse caso, ele teria que já ter um acompanhamento com físio, ou eu posso fazer algumas brincadeiras com ele, Pode exercitando. fazer, pode fazer. Quantos anos ele tem? Ele vai fazer dois. Ah, não! Ih, vai desenvolver ainda. Vai Ah, desenvolver. ainda vai. Vai Tá. desenvolver. Mas algo, gente, que me chama a atenção, que nem aqui na minha turma, eu tenho 8 adolescentes. E todos andam muito descalço, fazem surf e skate. E todos têm o pé plano. É assustador. É assustador. Eu falo. Porque quando eu vi esse pé caído da minha filha, igualzinho o meu, eu fui no pediatra, eu fui num é, ortopedista pediatra para saber o que fazer, porque eu falei assim, o que eu tô fazendo não tá adiantando. Ele falou, tem que andar descalço na areia. Eu falei, nossa, mas é tudo que ela faz, tipo, eu brigo para ela pôr sapato, sabe? Se deixar, ela vai num restaurante descalço. Então, né? Só esperar. É, mas o pé dela não desenvolveu um bom arco. Não desenvolveu. Aham. E eu tenho uns meninos que já estão com 17, com 18, e não desenvolveram um bom arco. Então, eu acho que é algo que realmente vale a pena a gente investir na prática de yoga, de trabalhar os pés, sabe? Então, assim, aí eu penso assim, não tem o arco que eu gostaria que tivesse, mas deixa o pé funcional. Vou dar um exemplo. Um dos meninos fez uma lesão no tornozelo, é, ele foi dar aqueles aéreos, caiu com a prancha assim, então ele torceu bem, saiu na cadeira de rodas, torceu bem intensamente esse tornozelo, torceu o pé. E aí eles acharam que ia ter ruptura total, todo mundo falou, ruptura do ligamento, e não rompeu. E aí o ortopedista falou, olha, aí o yoga te ajudou, entende? Porque tinha essa flexibilidade. Se não tivesse, teria rompido, né? Mas ao mesmo tempo ele precisa de força para segurar um pouquinho mais essa articulação. Aí ele começou a treinar força para não deixar torcer tanto, para segurar um pouquinho mais. Mas o yoga ajudou nesse sentido. Pode falar, Mari. Então, Carol, eu tenho uma dúvida, porque assim, eu sou da área da dança, né? E aí, assim, eu sempre ouvi falar, para quem tem pé chato é ótimo para o contemporâneo, porque é muito solo, né? É diferente do balé clássico, que trabalha toda
essa questão dos pés, né, de ser bem flexível, de fazer a ponta de pé, de ter o arco, né? Que no balé, pelo Sim, contrário, o interessante é ter o arco, porque, né, pontas, enfim. E aí, sim. assim, você falando da questão do surf, de skate, que precisa de uma, né, de ter esse contato firme com o, o solo, com a terra, né, assim, com o plano ali. É claro que, como você falou, a gente está estudando que os pés têm lá o tripé, né, os apoios, que são importantes e tal. Essa questão de um pé ser mais chato e o outro ser muito arco, é uma questão assim que, como você falou, de ter que trabalhar especificamente cada pé, né? Mas o fato de ser muito, não sei se vou conseguir me Eu expressar o que acho eu que eu quero. li, eu acho que eu li teu raciocínio. Acho que eu entendi teu raciocínio. Tipo, uma adaptação do corpo para a atividade que eles fazem. Isso, nesse sentido? Porque Eu assim, acredito que sim. E é muito impacto. Imagine, eles fazem aqueles aéreos no skate e pum! Então, se fosse um pé com mais arco, era aham, entorse o tempo todo, era menos instabilidade. é. Então, Então, sim, eu assim, concordo. indo de um extremo ao outro, né? Eu falo assim, às vezes a sua filha lá, sei lá, faz skate ou surf, o pé dela já é chato, é interessante porque precisa dessa prega, né? Mas Desse às vezes aí pode aterramento. ser desse aterramento, pode ser que seja chato demais, aí já não tá interessante, precisa trabalhar um Faz pouquinho todo mais. sentido. Tanto que quando eu vi o tênis da Mari ali, com o Vans, por que tem que usar Vans para andar de skate? Porque ele é plano. Não pode andar de skate, por exemplo, com um tênis para corrida, que estimula o arco do pé, que vai deixar o pé instável. Olha que loucura isso. Isso eu também Uhum. não sabia. Então, né, você tem que ter o pé conectado no chão. Faz muito sentido. Eu acho que realmente é uma adaptação. E agora falando, eu dei aula para um surfista profissional. Né? Imagine a vida inteira dedicada ao surf. E o pé não tinha arco nenhum. Era tipo aquela coisa colada no chão. Então, realmente faz sentido. Faz sentido. E eu acho assim que eu gosto de trabalhar com eles nesse sentido de eu não posso mudar esse pé que teve essa alteração funcional, mas eu vou ter que olhar para prevenir as consequências de um É pé sem arco. equilíbrio, né? É. Então, assim, Equilíbrio. Igual o isso é pé da muito bailarina legal, porque muito cheio de arco também. exatamente isso. Então, assim, se vocês forem trabalhar com atletas ou trabalhar em academia, isso é muito legal. Tem coisas que a gente não pode mudar. Que nem esse atleta profissional, a equipe dele falou para mim assim: olha, o yoga deixa muito flexível, a gente não pode deixar ele mais flexível do que ele está. Falei, ok, né? Entendi. E o pé realmente era tipo aquele pé colado no chão. Mas e como é que tá o alinhamento do joelho, né? Como é que tá o alinhamento do quadril? Ele teve muitas cirurgias de joelho, tadinho. Então, a minha ideia com esses adolescentes é trabalhar nessa prevenção para não ter essas lesões de joelho que a gente vê acontecer. Esse raciocínio. E a dança, a mesma coisa. E isso é lindo, porque a gente vê cada corpo como um corpo e vê o potencial daquele. O que eu posso explorar nesse pé sem arco? O que eu posso explorar nesse pé? Como o balé fala, você tem um perfil para o contemporâneo e você tem um perfil para o clássico, né? Mas como prevenir para que esses perfis não tragam consequências? Esse raciocínio. Isso é muito legal, daí a gente vai direcionando o yoga porque a gente quer nesse sentido. Então, dar aula particular é muito legal, gente. É muito legal que a gente consegue ter esse olhar para cada corpo. Uma aula, assim, para uma turma já é mais desafiador ter né, esse olhar. Então, maravilha. Aqui a gente parou nessa ideia da imagem. Então, é exatamente o que a gente estava falando. A gente estava falando dessa relação do apoio do pé com o joelho. Agora vamos pensar assim, vindo de baixo para cima. Se lá na cabeça do meu fêmur eu não tenho a amplitude necessária, meu quadril não é flexível, meu joelho vai sentir. Então, como eu falei para vocês, eu tive tanta pergunta sobre menisco essa semana que eu falei, eu vou começar a nossa aula trazendo essa revisão de joelho, que a gente precisa trazer a amplitude de movimento lá do quadril
para a gente não forçar o nosso joelho. Por exemplo, num Padmasana, até num Sukhasana, numa borboleta no Baddha Konasana. Se aqui no meu quadril tiver muita rigidez, vai pinçar e vai apertar o meu joelho. Né? Isso é bem importante, trazer essa mobilidade no quadril, que é uma articulação. E aí vem aquela frase que eu adoro falar, que a forma define a função. Então, imagina só, aqui o quadril é todo redondo. Então, ele tem essa liberdade de movimento muito grande, enquanto o joelho não, é uma articulação que dobra numa única direção. Então, a gente explorar essa mobilidade no nosso quadril para poupar nosso joelho. Faz sentido isso para vocês, gente? E aqui tá, né, a gente está mostrando esse menisco aí sendo comprimido. Então, muitas vezes. E uma das dúvidas era de uma professora de yoga mesmo. Ela tá com dor no menisco justamente por ficar muito tempo sentada no chão dando aula. Então, só quero mostrar para vocês aqui, ó, nos meus ossinhos. Então, imagina, aqui, deixa eu pegar esse esqueleto, olha só, eu preciso, vamos pensar numa postura simplesmente de sentar confortável no chão. Eu preciso, ó, que essa rotação venha daqui, ó, da cabeça, do fêmur, a perna vem e aí o joelho só flexiona, consegue entender? Agora, se o movimento não vem suficiente aqui do quadril, ó, se ele vem suficiente do quadril, vem, lá do quadril, rodou tudo, aqui só vai dobrar bonitinho. Se não vem tudo que eu preciso do quadril, o joelho vai dobrar assim, ó, tá vendo? Aquela ideia de no Padmasana querer pôr o tornozelo por cima. Olha o que tá fazendo no menisco, gente. Isso não pode, né? Então, isso, assim, se eu precisar ficar muito tempo falando sobre isso, não tem problema. Lembrar, ó, de trazer a consciência que vem daqui, da cabeça do fêmur, vai rodar. E aí aqui eu só vou flexionar. E se vocês têm desconforto no joelho, o que acontece? Vocês podem pegar, aqui é meu paninho, ó, de limpeza. Mas eu acho, não sei se eu falei isso para vocês, mas vocês podem pegar uma toalhinha de lavabo, enrolar e nas posturas sentadas para meditar, coloca atrás do joelho, o joelho flexiona, que isso, ó, vai preservar um espaço saudável e seguro para o nosso joelho não ficar pinçando o menisco, certo? Então, beleza. Só um depoimento. Eu sinto um pequeno alívio no meu joelho esquerdo ao flexionar. Creio que eu já está agindo. Maravilha, maravilha. Isso é lindo, gente, sabe? Isso é lindo. E sabe uma coisa também, um relato de uma aluna que eu escutei ontem, foi bem lindo, num outro curso de formação, que tinha um quadril bem rígido, né? Um perfil de uma mulher não tão jovem, e ela falou assim, olha, eu achei que eu nunca ia ter mobilidade no meu quadril. Mas eu falei, eu tô conversando com o meu corpo. Vamos tentar? Vamos nos permitir? Vamos tirar essas barreiras e essas crenças limitantes e vamos acreditar que a gente pode? E ela trouxe esse depoimento, ela falou, meu quadril está se movimentando mais, né? Durante o curso de formação. É muito legal, gente. O curso de formação, eu sei que tem profs aqui, né, que já fizeram outras formações, mas a nossa primeira formação, ela é a primeira, sabe? Então, assim, desfrutem desse processo de transformação que vocês vivem na formação, né? E usando isso para vocês, no corpo de vocês, enfim. Serve também para quem tem rompimento de menisco? Sim, Flávia, total. Porque o rompimento de menisco, ele vem de um processo de compressão, de desgaste. Então, como que a gente rompe esse menisco? Ou por impacto assim, ou por torção assim. E esse sentar e fazer assim não deixa de ser um movimento de torção. Ou pensa lá no Virabhadrasana. Eu adorei que vocês me pediram como usar esse conhecimento da anatomia no alinhamento do asana. Então, se o pé está apoiado para cá e o meu joelho rodar para cá, olha o que aconteceu. Torção e está comprimindo o meu menisco. Então, esse é um princípio não negociável no alinhamento do asana. Né? O quadril vai ser negociável porque é tudo redondinho.
Agora, aqui não dá. Eu não posso deixar o meu pé apontando para cá e o meu joelho cair para cá. Isso vai comprimir meu menisco. Então, esses são os mecanismos que podem trazer algum desconforto, algum. Não gosto de falar uma lesão no menisco, mas é o princípio de lesão de menisco, né? Esse desalinhamento com torção e compressão, carga, impacto. Muito bem. Vamos ver o que mais eu fiz. Acho que é uma revisão das posturas em pé. Eu gosto de pensar nessa anatomia também aplicada às categorias de asanas. Então, por exemplo, o que a gente precisa para as posturas em pé serem saudáveis e seguras, né? Equilibrar tem que arrumar os postos de apoio, os pontos de apoio dos pés, enraizar os pontos de apoio, e flutuar o arco dos pés. Então, eu gosto dessa ideia das forças opostas. Então, enraiza os pontos de apoio, mas suaviza, flutua o arco dos pés. A conexão com os planos, conexão que a gente acabou de falar, alinhamento pé, joelho, quadril. E a ativação dos bandas. Então, pada banda é a ativação do arco do pé. Mula banda do assoalho pélvico, Uddiyana banda do abdômen. Então, esse Uddiyana banda vai ser como um airbag para nossa coluna lombar, como um cinto de segurança. É um pré-requisito para a gente ter uma lombar saudável. Tudo bem até aqui, gente? Perguntas, dúvidas sobre pé, joelho? Tá tudo dominado? Então, a gente vai começar o nosso quadril. Vamos conhecer a nossa pelve. Então, isso aqui é a nossa pelve. E essa conexão do fêmur na pelve, a gente vai chamar de quadril. Então, essa articulação aqui, coxo femoral, tá? Isso aqui é quadril. E isso aqui é pelve. Então, a gente tem 2 quadris. Só que esse osso não é proporcional a essa pelve, tá, gente? Só para deixar claro. Esse é do meu esqueleto pequenininho e é uma pelve bem maior. Esse buraquinho que tem aqui, ó, é a nossa, é o nosso encaixe onde vai entrar a cabeça do fêmur. Então, ela é bem fechadinha, tá vendo? O acetábulo, eu tinha me esquecido o nome, tinha fugido o nome. O acetábulo é onde vai entrar a cabeça do fêmur. E olha como tem uma amplitude de movimento muito grande. Sabem, quando começam desgastes nessa articulação, existem até pessoas que precisam fazer prótese de quadril. Geralmente acontece por um desgaste. Tá vendo que eu pintei de verde ali dentro? É uma cartilagem dentro do acetábulo. Então, tem pessoas que vão sentir desconforto, ó, porque vai impactando. Imagina um corpo sem força muscular, vai se apoiar demais aqui nesse encaixe. Concordam comigo? E quem ajuda nessa sustentação aqui são nossos glúteos. Por isso eu quis trazer essa ideia na prática de massagear os glúteos, que eles precisam ser fortes, mas eles não podem ser rígidos e tensos demais. Eu vejo assim, eu tenho alunas que têm esse perfil de amarem musculação e treinarem pesado, e o que acontece com frequência? Treina muito glúteo. E aí tem dor no ciático, né? Então, a gente aprender a soltar os glúteos também é importante. A gente precisa deles funcionais. A gente quer força, mas não rigidez. E o glúteo, principalmente o glúteo médio aqui, que ele é mais lateral, ele vai trazer essa importância muito grande, gente, na saúde dessa articulação de encaixe aqui do quadril, tá? Então, assim, se tiver qualquer pessoa que tenha questão de quadril, investe em fortalecer glúteo que vale a pena. Como a gente fortalece glúteo com um asana? Alguma dica? Alguma postura que a gente sinta que traz essa sustentação nos nossos glúteos? Acho Fazem que a até em chave academia. disso, Fala, Jéssica. de subir Ah, o quadril. Porque eu exatamente. sinto Elevação muito, de mas quadril, eu acho gente. que. Uhum. Elevação de quadril.
Eu sinto elevação de muito, quadril. né? Aí essa consciência que acho que a Tati falou, que não era para o glúteo ficar realmente tensionado. Eu ainda estou tentando compreender como eu não deixo ele tensionado. Eu acho que é a Adorei força que do você pé, trouxe né? essa observação. Hoje, na prática, eu coloquei essa intenção da elevação do quadril. Se chama Setu Bandhasana esse asana. É, e a gente ficou um tempinho ali, porque eu gosto de sentir essa musculatura trabalhar. Então, o que que acontece? Por que que no yoga virou é, tradição falar para não tensionar os glúteos nas extensões? Sabem por quê? Porque quem nasce aqui, ó, peraí, deixa eu pegar o outro esqueleto que ele tem um nervo maior. Quem nasce aqui é o nosso ciático, que a gente vai falar bastante dele. Conseguem ver aqui esse amarelo? Esses azuizinhos são ligamentos. E o glúteo, gente, está aqui em cima. Se eu apertar demais os meus glúteos, eu comprimo isso aqui, eu aperto o fêmur contra a articulação, eu desgasto a cartilagem e eu gero tensão no ciático. Mas eu vou ser bem sincera, para a gente fazer elevação do quadril, o asana que a gente acabou de falar, é assim, não é? Quem faz esse movimento? O glúteo, porque ele é extensor de quadril, e isso é extensão de quadril. Então, é, a gente não quer tensionar, mas dá esse tilt na nossa cabeça porque ele está contraindo, entende? Então, a gente quer, ele vai contrair, e não tem como a gente não querer que ele contraia. Pelo contrário, a gente quer que ele contraia, tá? Então, tá tudo certo, ele vai contrair, a gente não quer rigidez. Sabe aquela coisa, por exemplo, tá fazendo uma prancha e tá assim? É isso que a gente não quer no glúteo. Mas a gente quer ele ativo, tá? E sempre pensem, esse comando da Tati tá perfeito e deve ser assim mesmo. Mas, gente, eu tenho instabilidade no meu quadril. Eu sou uma exceção à regra nesse sentido. Então, se um professor de yoga fosse me dar uma aula particular, ele ia falar, aperta os glúteos. Porque o que que acontece? Eu tenho uma fragilidade na sacroiliaca, porque eu tenho hipermobilidade. Então, eu preciso fortalecer muito mais os meus glúteos, que com a prática de yoga eu não consegui. Por isso, comecei a fazer a musculação, entende? Quando eu era mais nova, a prática de yoga resolvia. Então, eu vou dar uma dica para vocês que me ajudou muito. Sabem o Setu Bandhasana? Eu vou demonstrar nele aqui, ó. Setu Bandhasana, ele tá aqui, certo? Aí você fala pro aluno, deixa eu pôr a cabeça dele aqui. Você fala pro aluno, e façam vocês isso. Eu ia fazer na prática, acabei esquecendo. De a gente pegar, ó, e tirar um pé do chão. Tirar um pé do chão. Mas daí é bem engraçado, porque daí as flexíveis adoram e trazem o pé aqui nas estrelas. Não é, porque nesse caso eu quero trabalhar a estabilização do quadril, trabalhar o fortalecimento de glúteo. Então, a ideia, ó, é deixar joelhos alinhados, tá vendo? Os dois joelhos na mesma linha e o quadril alinhado. E esse acaba sendo um teste pra gente. Sabe o que que acontecia comigo? Esse quadril do pé elevado desabava, fazia isso. E esse pode ser um teste que se chama, gente, falência de glúteos. Falência de glúteos. Ou amnésia glútea. Juro pra vocês. E esse é um sintoma que acontece na menopausa. Estão vendo tudo que acontece? E quadril é uma das articulações com maior queixa na menopausa, ombro e quadril. Então, se vocês elevarem o quadril, tirarem um dos pés e perceberem que vocês não conseguem manter quadril alinhado e joelhos alinhados, é um sinal de falência ou amnésia glútea. Então, dá-lhe fazer o Setu Bandhasana. Faz, e se você. A Jéssica vai testar. Se você sentir, você pega e trabalha essa permanência e se permita apertar o glúteo, sabe? Teu corpo já está te mostrando que você precisa de um pouco mais de tônus do que o normal. Como foi, Jéssica? Depois conta. A Mari foi fazer também. É desafiador sustentar, né? O quadril tirando um pé da base. Pode falar, Ali, por favor. E no caso das pessoas que nas posturas de equilíbrio, eu não tenho domínio dos nomes das posturas ainda, tá pronto? Tá tudo bem, você tá Podal, aprendendo. unipodal. Aí Aham. você leve giro de quadril também, isso também tem. Claro, claro, adorei, excelente a tua visão. Então, olha só, esse glúteo médio, gente, ele estabiliza justamente
o equilíbrio da nossa pelve. Então, imagina, a gente tirou um pé do chão. As cristas ilíacas têm que estar alinhadas. Não dá para ver que eu tô sem um. Ó, eu tirei um pé do chão. O que que acontece? Tanto que tem uma. Até uma condição de saúde, eu não gosto de falar patologia, mas sabe, tem pessoas que nascem com deficiência do glúteo médio. Daí, quando vai caminhar, cai assim, sabe? Ou seja, quando a gente tira um pé do chão, esse glúteo está sustentando tudo para manter essa pelve unida. Unida não, equilibrada. Então, a gente trabalhar isso nas posturas de equilíbrio é muito. Gente, vamos sentir. Venham comigo, vamos sentir, adorei. Vamos sentir, eu vou dar um exercício para vocês. Não precisa deitar lá igual o Setubandhasana, mas esse pega, ó, a gente sua. Então, olha só. Vamos fazer assim, ó, só para vocês sentirem o poder dele. Vou até tirar as cascas de apoio do frio aqui. Vamos fazer assim, ó, vamos fazer a árvore, tá? Flexiona o joelho, traz aqui aonde você quiser. Pode ser abaixo do joelho ou acima do joelho. E aqui a gente tenta manter a nossa base equilibrada. Quem está ajudando a sustentar é esse glúteo médio, certo? Qual é a tendência? Despencar para cá. Ai, tô de meia aqui, Elisa. Vai despencar para cá, ó. A gente não deixa despencar, tá vendo? A gente vai tentando manter esse alinhamento. Agora, o que eu vou querer que vocês façam? Ao invés de a gente encostar esse pé aqui, a gente vai deixar o pé pertinho, ó, mas não encosta. E agora sente o esforço do glúteo da perna que está no ar, trabalhando. Percebem a diferença? Não é intenso esse trabalho, ó. Tipo, toca, mas não apoia. E relaxa. Então, esse é um excelente exercício para a gente trazer essa estabilidade. Vamos fazer um pouquinho para o outro lado. Apoiou, esse aqui está trabalhando sozinho. Cuida para não despencar lá para o lado. Agora a gente tira um pouquinho. Tem que fazer o asana assim? Não. Mas pode ser um preparatório para o asana. Se a gente afastar muito o pé, o quadríceps domina. Então não deixa, ó. Tipo, eu chego a encostar na roupa para eu conseguir sentir lá o glúteo. E volta. Conseguiram perceber a diferença? Façam até isso. Afasta um pouco o pé e daí vê como o quadríceps domina. Porque ele é grandão. Aí aproxima, vê como vai lá para trás no glúteo. Esse eu faço bastante no balé. Excelente! Exato, é verdade, as bailarinas vão fazer muito isso. Mas, e vai trazer essa estabilidade. Então, assim, as bailarinas são flexíveis? Sim, mas são muito fortes também. São muito fortes. Então, todo mundo fala da Dani Sá, né, que pratica o Ashtanga. Tem uma prática incrível. Mas, gente, ela era bailarina profissional antes de praticar yoga. Olha o que ela tem no corpo dela, né? Então, não adianta uma pessoa que era sedentária querer praticar o que ela faz, né? Cada um no seu devido lugar. Enfim, deu para sentir essa estabilização de glúteo? E é diferente do treino da musculação, não é? Não é verdade? É diferente. Então, olha o quanto é importante a gente trabalhar esse refinamento dessa sustentação e o quanto a gente consegue também trabalhar essa estabilidade. Isso é bem. Então, foi muito legal que, quando eu estava no auge do desconforto do meu quadril, eu fui no meu osteopata e ele que me ensinou essa variação de elevação do quadril e tirar um pé do chão, porque ele faz yoga, ele pratica yoga. Ele falou assim: você ficou flexível demais com o yoga e desorganizou o seu quadril. Agora você vai consertar com o yoga. Eu achei o máximo. Ele falou: agora é estabilização, ó, vai ficar ali 10 respirações, 15 respirações. E eu não conseguia ficar 5. Não conseguia ficar 5. E aí eu coloquei como meta terapêutica para mim. Aí depois eu fazia com os pés na bola, para trazer mais instabilidade, sabe? Isso é bem legal, fazer o Setubandhasana com os pés na bola de pilates, como treino mesmo para o nosso corpo. Que daí o glúteo vai estabilizar e vai trazer essa proteção para o quadril de vocês. Queria te fazer essa pergunta, porque essa questão de segurar, né, de ficar alinhado, eu já fiz esse exercício com uma pessoa segurando, né? A pessoa segura a sua perna, você fica ali apoiada no ombro, a pessoa balança e você tem que claro, isso é muito legal. Sim. Isso é legal?
Muito Faz legal, sentido, né? muito É a legal. mesma coisa da bola, né? Só que aí a bola Exatamente. vai te dar essa Sim, estabilidade. isso é muito legal. Tudo que gera, gente, instabilidade para o nosso corpo ter que buscar a estabilidade nos equilibra, né? Nos equilibra. Então, por exemplo, fazer esse Setu Bandhasana com o pé na bola ou alguém te balançando vai ser excelente. Meu professor, que também foi professor da Tati, ele gostava quando eu estava fazendo as posturas de equilíbrio, e sabe aquela segurando no pé lá, você tá quase morrendo, ele passava e batia assim no nosso ombro para nos desequilibrar. Então, para a gente buscar o equilíbrio, né? Então, isso é bem legal. Isso é bem legal. Aquabags, muito legal também, né? Aquabags é muito legal para trabalhar. Muito, muito, muito. Então, tem muita coisa legal, né? Muita coisa legal, não só musculação. Então, voltando aqui. Todo mundo sabe os nomes, as partes da pelve? Isso tá claro para vocês? Aqui é o quê? A crista ilíaca, Isso. E o osso como um todo vai ser o ilíaco. Mais simples do que crista ilíaca. E aqui? isquio. Fechou. E aqui? Todo mundo sabe? É, não. Vai, gente. Ajuda aí. O sacro tá atrás. Ó, o Ah, sacro atrás, bem aqui na frente. Vai, Lu. O quê? não, eu falei sacro também. Ó, o sacro tá atrás. Aqui na frente. Tem a A ver gente com tem a os pelve, né? pelos aqui. Tem os pelos, os Isso pelinhos aqui é se chamam pubiano. pelos. Pubianos. Exatamente. Pubis. Pelos pubianos. Exatamente, pubis. Pubis ou pubi. Então aqui é a pubi na frente, o sacro tá atrás. Aqui é ilíaco e aqui é isquio. Só que aquela ideia, gente, ó. Tudo isso aqui é uma peça única. Só que tem 3 nomes, porque é tipo um GPS, assim, sabe? Tem que saber a localização específica. Como é uma coisa muito grande, vamos pensar lá um cirurgião. Se a gente não der o nome específico da localização, ele não vai saber o que que é. Então aqui é ilíaco, aqui embaixo os isquios, que a pontinha, a tuberosidade isquiática, mas o osso é isquio, e aqui na frente a pube. Então tudo isso tem de um lado e tudo isso tem do outro, e a pube é a conexão desses dois lados, e tá vendo, tem uma cartilagem. Chega até ter, às vezes, inflamar essa cartilagem que se chama pubeite. E aqui tá o sacro. E o sacro, conseguem perceber que ele tá mais para dentro, ó, tá mais afundado em relação à crista ilíaca. E eu acho isso bem bonito no nosso corpo. Coloquem a mão de vocês nas cristas ilíacas, ó, e os polegares vão descer e chegam nesses 2 furinhos aqui. Esses 2 furinhos. É aonde esse ilíaco encontra com o sacro. Então, o que vocês estão fazendo é assim, ó, tá vendo? Tá vindo aqui, ó os 2 furinhos. Tá vendo, ó? Deslizou do ilíaco para o sacro. Então, o sacro é o começo da nossa coluna. O sacro é o começo da nossa coluna. Agora, olha o quanto essa pelve, gente, ela interfere na saúde da nossa coluna. Eu gosto de falar que isso aqui é como se fosse um vasinho e aqui vai vir a flor. E vamos completar a flor. A nossa cabeça lá é a flor e a coluna vai ser o caule dessa flor. Então, imagina, a nossa coluna, ela precisa das suas curvaturas naturais. Olha que lindas são as nossas curvaturas. Olha para ele, tá vendo? Não é uma asa, ele é meio retificado, para falar a verdade. Mas dá para perceber, aqui tem essa curvatura da lombar, que é uma lordose lombar, que é necessária. Aqui podia ser um pouquinho mais acentuada, é uma cifose torácica necessária. Aqui está retificado, né? Aqui tinha que ser uma lordose cervical um pouquinho mais assim. Vamos ver se eles fazem um pouco melhor. E aí, tudo isso, gente, vai ser alterado se o vasinho estiver torto. Então, se a gente sentar lá no cóccix, no sacro, olha o que aconteceu com a lombar. Ela tinha que estar aqui, ó, tá vendo? Agora, se eu fizer aquela ação de arrebitar demais o bumbum, aí eu comprimo a minha lombar fazendo uma hiperlordose. Então, olha o quanto a posição da sua pelve vai definir o alinhamento da sua coluna. Então, muitas vezes, questões da coluna, a gente tem que trazer o alinhamento para a pelve. Olha a importância dessa região,
Questões do nosso joelho tem que trazer mobilidade para o quadril. Tá vendo? Então, isso aqui é o centro do nosso corpo. Ele vai interferir não, mas ele vai, queria uma palavra mais positiva do que interferir. Enfim, ele vai influenciar tanto para cima quanto para baixo, porque está no centro do nosso corpo o alinhamento dessa pelve. E ao mesmo tempo o alinhamento dessa pelve depende de glúteo, depende de quadríceps, que está aqui na frente, depende do abdômen, que é aquele nosso triângulo de sustentação. Perfeito o nosso raciocínio. O triângulo de sustentação vai ajudar isso aqui a estar bem equilibrado e protegido, que vai proteger nossa coluna e que vai proteger nossos joelhos. Assim, a gente fechou um raciocínio bem legal, né, desse corpo todo, certo? Tudo bem? E aí, e aonde está o assoalho pélvico, gente? O assoalho pélvico, olha que doideira. Vamos pegar esse que não tem o assoalho pélvico. Agora que vocês já sabem o nome dos lugares. A gente estava vendo assim, né? Agora olhem assim. Pube, isquio e cox. Por isso que eu quis trazer esse movimento no início da prática, antes de fazer o on, para a gente sentir essas partes. Então, vamos sentir. Sentem aí e inclina o corpo para frente, a pelve mesmo, se apoiando bem na parte da frente do assoalho pélvico, em sentido a nossa genital. Aqui a gente está chegando perto da pube. Agora, vai para trás, lá, passando do ânus, chegando no cox. Aqui está o cox. Agora sente um lado do isquio, tipo, apoia mais de um lado. E agora apoia mais do outro. Deu para sentir os 4 pontos? Mas quem encosta no chão são só os isquios. Nem a pube encosta, nem o cox encosta. Uma vez eu fiz um curso de anatomia do yoga. Olha que sensacional. Tá vendo aqui o meu dedo? Aqui é como se fosse o chão. Olha onde é que está o cox. E a professora falou uma frase. Eu acho que a Germana já trabalhou com a Tati. Adoro a Germana Lucena. A Germana falou uma frase assim, que o cox está suspenso, como se estivesse balançando numa balança. Sabe balança, que criança adora se balançar? Tá aqui, ó, o cox tá aqui, balançando. Eu falei, nossa, nunca tinha pensado nisso. Ele não tá encostando no chão. Se ele encostar no chão, minha lombar vai desalinhar inteira. Então, esse cox está suspenso, tá lá balançando. E quem tá aterrado aqui são os nossos pezinhos, os pezinhos desse vasinho, são os isquios, certo? Isso é bem importante. Bem importante. E o tal do assoalho pélvico, pode falar. Só porque eu não sei nada, eu tô aprendendo agora todos os nomes. Tá tudo bem. A cox e o sacro não é a mesma coisa. Adoro que vocês perguntem coisas que podem parecer óbvias, mas não é. Um é continuação do outro, tá tudo certo. Tá tudo certo que você falou. O sacro é tudo isso aqui. O cox é a pontinha do sacro, é tipo a cereja do bolo. Mas tá. Ele é continuidade, tá? Então, o cox é o finalzinho do sacro. Tá. E o que é isso aqui, gente? São vértebras que não tem disco. Isso é muito legal, a gente vai falar da coluna. Então, vamos pensar como que a gente reconhece a nossa coluna. Vamos fazer um combinado? Me façam perguntas muito básicas. Porque vocês estão aqui para aprender. Só que como eu sei que tem profissional da área do movimento, área da saúde, eu vou me puxando para lá, mas me puxem também. Sabe por quê? Porque eu quero que vocês aprendam sobre o corpo e passem para pessoas que sabem menos do que vocês. Que talvez para essa pessoa sentar sobre os isquios vai ser a cura para a lombar dela para o resto da vida. E é nessas pessoas que eu quero que chegue a informação, entende? E muitas vezes, assim como a gente está aprendendo, eles também não sabem os nomes, né? Exatamente, eles não sabem. E, gente, se vocês saírem daqui agora, antes do almoço, entendendo a importância de sentar nos isquios, eu já estou feliz. Você não precisa saber o nome do isquio, sabe? Mas eu quero que você aprenda sobre o teu corpo. Porque eu não posso falar isso para vocês, que vocês não precisam saber o nome do isquio, porque uma vez eu falei isso num curso, e daí a aluna colocou assim, eu vim para esse curso achando que eu ia aprender informações técnicas. Eu falei, ai não, você vai aprender técnico, mas é que nem sempre é o objetivo de todo mundo. Sabe por que eu falo isso?
Porque o meu professor de anatomia foi carrasco com a gente. Tanto que eu fiquei em final na faculdade de anatomia. Ele queria cobrar. Sabe, tem professores que cobram coisas que são desnecessárias. Ele era esse padrão. E aí eu falava assim, é muito mais importante a gente entender e pôr em prática, né? Os fisioterapeutas terem uma boa postura, conhecerem sobre o seu corpo na prática, do que ficar decorando nomes anatômicos bizarros. Então, assim, não tenho vergonha de perguntar. Só vou fechar esse raciocínio, Jéssica, para você, daí te escuto. Então, olha só, nossa coluna, tá? Tem, vamos pensar, 1, 2, 3, 4 partes. Como que eu vou saber cada parte da minha coluna? Vocês conseguem entender que aqui são nossas costelas. Tudo que está para cima da costela é cervical. Tudo que está conectado com costelas, ó, torácica ou dorsal. Tudo que está abaixo das costelas são lombares. Chegou aqui na crista ilíaca, onde a gente pôs a mão no buraquinho, aquele buraquinho ali atrás, é o sacro. A nossa coluna, entre cada vértebra, eu brinco que o disco, eu vou falar bastante disso hoje à tarde, é a parte mais legal da nossa aula. O disco, eu gosto de chamar daquele babalu, sabe aquele chiclete que tem o recheio no meio? O recheio do disco, quando perde o recheio do disco, é a hérnia de disco, tá? Então, tá vendo que todas as vértebras aqui tem babalu. Olha aqui, tá vendo uma pontinha vermelha aqui? É o recheio do babalu que tá vazando. Ele quis fazer aqui assim, tem área de disco, bonitinho. E o que acontece no sacro, gente? Não tem mais babalu. Então, no sacro, é como se soldasse uma vértebra na outra. Mas vocês estão vendo que saem essas coisas amarelinhas? Essas coisas amarelinhas são as nossas raízes nervosas, nossos gânglios nervosos, que estão aqui, ó, saindo do espaço entre cada vértebra, do ladinho do babalu, do ladinho do disco. Aqui não tem mais disco, mas continua saindo raiz nervosa. E lá, o final do sacro, o finalzinho do sacro, que vai ser o cóccix, que é o final do rabo que a gente tinha quando a gente andava em 4 apoios, né? Então, e olha que lindo, como tudo está relacionado. A nossa postura. Pensa numa pessoa com uma retificação da lombar, com o bumbum para dentro. É um cachorrinho com o rabo entre as pernas. É essa a posição do sacro. Agora pensa no cachorro feliz abanando o rabo. É uma pessoa com uma hiperlordose, com o peito aberto. Consegue entender essa relação do sacro também com a nossa postura na vida, com essa expansão ou com esse recolhimento? Então, é muito legal. Tá vendo quando vocês trazem essas perguntas, eu consigo ir direcionando para esse nível de compreensão. Pode falar, Jéssica, por favor. A maioria das pessoas que chegam para mim, elas sentem mais essa dor no sacro, não no cóccix, né? E aí, Sim. como você falou que, tipo, nem é às vezes na coluna mesmo. E tipo, na crista ilíaca e no sacro. E elas falam assim, nossa, parece que tá enfiando uma faca. Nossa, cuidado. Nossa, que sensação horrorosa. Eu queria compreender, assim, essa região, né? Como não tem esses discos, o que pode realmente acontecer ali para travar tanto essa região, Ai, sabe? vou falar porque eu sinto exatamente isso. Tem 2 lugares, na verdade mais lugares, mas tem 2 lugares muito importantes no nosso corpo, o externo e o sacro, tá? No estudo da face, eles são considerados afinadores da face. Então, são regiões no nosso corpo que são como, sabe, uma rótula? É rótula do trânsito, né? É rótula? Sabe quando a gente anda com o carro assim em círculo e tem várias saídas? Então, esses 2 lugares são saídas de linhas de fáscia e de músculo para muitos lugares. Ou seja, se conecta com tudo. O sacro é a mesma coisa, então o externo na frente e o sacro atrás. Além de ser essa rótula, que eles chamam rotunda, são regiões onde a fáscia é diferenciada, ela tem mais terminações nervosas por espaço. Rótula, isso. Rotatória no tá, trânsito. rotatória. Isso, rotatória. E
E como eu estudo com professores de fora, quando traduz, eles colocam rotunda, que é de Portugal, né? Eu nunca sei como falar na aula. E, e aí, então, eles têm um tecido diferenciado, que é essa fáscia, mas com muitas terminações nervosas. Por isso é sensível. Por isso é sensível. Só que especificamente do sacro, você pode pesquisar, Jéssica. Se quiser, depois você me chama no particular que eu te mando material sobre isso. Mas você pode pesquisar sobre fáscia tóraco-lombar, né? Então, hoje tem uma compreensão de que essa musculatura posterior, ela está totalmente conectada também com o abdômen, com os ombros, com o glúteo oposto. Então, assim, rigidez no glúteo desse lado pode doer o sacro ou crista ilíaca desse lado, sabe? Esse ombro desse lado. Então, aqui, eu acho que, aquela história de eu ter dormido no hospital, eu acho que eu ganhei uma hérnia de disco bem baixa na lombar, que é onde eu sinto. E o primeiro sintoma que eu sinto é rigidez no sacro, sabe? Essa rigidez aqui, que eu percebo que vem para o glúteo, que eu percebo que vem para a lombar. Então, amolecer, eu falo que amolecer o sacro me ajuda a tirar a rigidez da coluna e do posterior de coxa, e do ciático, né? Eu vi que alguém perguntou do ciático, pode ficar tranquilo que eu vou falar bastante do ciático. Então, aquecer aqui o sacro é uma região bem importante, porque essa fáscia é rígida. Então, colocar, por exemplo, você trabalhar com moxa aqui vai ser super legal, sabe? O óleo quente, porque a fáscia no frio enrijece. E se a gente coloca calor, então pra gente de casa, que não vai ter a Jéssica cuidando da gente, coloca uma bolsa de água quente, uma pedra quente, sabe? Isso vai aliviar tanto a rigidez do posterior de coxa, quanto da coluna. Então, é por isso, sabe? E ela é esse ponto estratégico, que a tensão da coluna pode se concentrar aqui, a tensão de glúteos e pernas pode se concentrar Então, aqui. cuida desse sacro, assim, Cuida muito desse bem, sacro. né? Tipo, É, acolhe. exatamente. E, gente, sabem por que o nome do sacro é sacro? Porque ele é sagrado. É nele que o bebê fica apoiado, é nele que o útero está encostado. O milagre da vida está apoiado e acolhido pelo sacro. Olha o formato do sacro. Tá assim e o nosso útero está aqui. E algumas de vocês têm dor na lombar quando estão na TPM? Porque tem ligamentos do útero se fixando na lombar. Aí o útero tem que apertar para descamar, né? Ele faz essas suas contrações, puxa a lombar, entende? A bolsinha de água quente, não só no abdômen, lá no sacro, também vai aliviar. Isso também é muito interessante no trabalho de parto. No trabalho de parto, tem mulheres que sentem a dor muito na frente, compreensível, e tem outras que sentem muito atrás, também é compreensível, né? Então, cuidar do sacro é muito importante. E meu marido, ele fala assim, você fala muito da tua vida pessoal, mas é que eu não sei ser diferente, gente. Ontem eu tive que ir na festa junina da escola das crianças. Eu fiquei numa arquibancada de concreto sentada 4 horas, porque eu não posso dançar, porque eu tenho uma filha adolescente, então eu queria dançar junto com as gincanas lá, aquelas coisas de festa junina, e não, eu tenho que ficar quietinha, porque senão minha filha tem vergonha de mim. Ai, que E aí, mico, mãe. mãe, pelo amor de Deus, não vai vestida de caipira, vai normal. Não vai com as suas roupas de yoga, vai normal. Tá, daí eu fiquei lá sentada, igual uma estátua, 4 horas no concreto. O que aconteceu com o meu sacro? Claro que ele estava tenso. E hoje eu fiz a aula toda pensando nisso, porque eu queria aliviar o meu corpo, porque a gente vai ficar 3 horas sentado aqui à tarde, e que eu ia falar sobre ciático para vocês. Então, a sequência que eu fiz hoje, gente, ela é toda baseada em pelvis, sacro, ciático e hérnia de disco. A aula de hoje foi pensada nisso. E aí, para mim, tem uma postura que é a cereja do bolo. Sabe quando a gente fez aquela postura com as pernas afastadas, em pé, com as mãos no chão, e vai como se fosse para um adomuca? Sabem do que eu tô falando? Senão eu mostro para vocês. Todo mundo lembrou? É o Lembrou? braçarita? Só que o praçarita levando o quadril lá para trás e fazendo essa ação, olha a diferença. Aqui tá o praçarita, né? E eu tô com os pés afastados. Não vou afastar fora do tapetinho, porque senão eu vou escorregar.
E aí fazer isso aqui, ó, e levar, deixar o quadril ir para trás. Nossa, alivia muito o meu sacro. Porque aí eu tenho a tração lá para frente, os isquios estão afastados porque as pernas estão afastadas, para daí depois descer com a mão na linha dos pés, né? Então isso tudo é... Ai, Jéssica, sabe como que você pode começar a trabalhar? Você atende os seus pacientes e aí você sempre faz como o meu osteopata fez. Ó, faz esse exercício em casa do yoga que vai te ajudar. E aí você vai formando a tua turma de yoga a partir daí. E daí as pessoas vão percebendo que esse cuidado, né, não só com as terapias e com o movimento junto, um vai potencializando o outro. Então, essa é a ideia. E sim, gente, o sacro, ele é esse ponto de tensão. E prestem atenção nisso. Eu falo assim de coração, é algo que eu tenho observado em mim. Antes do desconforto vai vir a rigidez, a tensão mesmo. Trabalhem nela com carinho. É nesse lugar, Mari, que eu exploro movimentos. Eu fico tentando sentir o que eu posso fazer para o meu corpo relaxar e suavizar ali. E daí eu vejo que deu certo, daí eu quero compartilhar com as pessoas e trago isso nas aulas de yoga. Entende? Então, assim, quando a gente tem nossas dores, nossas limitações, isso é muito lindo que eu aprendi com o yoga. Isso não é castigo, isso é presente. É uma forma de a gente conhecer melhor o nosso corpo, né? Deixa eu só dar esse exemplo. A Tati também é aluna do Pedro e da Camila. E quando a gente fez a formação, os dois eram casados. Não sei se vocês sabem de quem eu tô falando. Mas o Pedro sempre teve muita facilidade em asana. Ele fez sempre asanas mirabolantes. E o corpo dele sempre foi pronto para o asana. E a Camila, a ex-esposa, que eles davam um curso juntos, ela que ensinava os asanas, não ele que tinha super facilidade de asana. Por quê? Porque para ela conseguir fazer os asanas, ela teve que conquistar, ela teve que ir passo a passo para conseguir fazer. O que ele já foi com facilidade para uma variação mais avançada. Quem ensinava melhor asana, quem mais teve dificuldade. Consegue entender? Porque teve que passar por todas as etapas. Simples assim. Então, isso é muito legal, né? Que mostra que a gente não precisa ter o asana mais avançado, a gente precisa ter a nossa prática para o nosso nível e aí a gente vai conseguir acessar melhor os alunos com dificuldade. Pode falar, Lu, por favor. Então, você está falando, né, da região sacra, e uma das aulas, acho que foi a Tati que falou, eu tenho questão intestinal, né, sofro com um pouco de desbiose e tal, e da questão da postura, além de, né, tomar cuidado com os iscos, né, tal, a questão do abdômen. Eu tenho, assim, eu não sei se é porque eu tenho essa questão intestinal, tal, eu fico, assim, relaxada, assim. Quando eu contraio o abdômen, minha postura melhora. Muda, claro. E, às vezes eu estou sentindo dor aqui nessa região, aqui do sacro, tal, e aí eu percebo que, nossa, melhora a postura e alivia a dor na hora. Na hora. Então, exatamente. Pensa assim, ó, como duas faixas elásticas aqui. Deixa eu pegar o outro esqueleto. É como duas faixas elásticas. Lembra daqueles trilhos da face que a gente conversou? Como duas faixas elásticas. Se isso aqui tiver frouxo, que está no abdômen, coitado, nosso corpo vai ficar sendo sustentado pelas vértebras lombares. Né? Então, a ativação do abdômen, gente, é assim, indispensável para proteger a nossa lombar. Meu pai é médico e ele tinha um amigo, não sei se eu contei para vocês, ele tinha um amigo cirurgião de coluna e ele operava hernia de disco em Curitiba, bem bonitinho. E ele fazia yoga com a Montserrat, que era tipo amiga do Hermógenes, assim, daquela turma, os pioneiros do yoga do Brasil. E ele pedia para os pacientes fazerem yoga antes de fazer cirurgia, para ver se eles realmente iam precisar de cirurgia. Imagina quem faz isso, né? E daí, coitadinho, ele veio passar uns dias aqui na praia e eu enchendo ele de perguntas. Daí ele falou, olha que lindo que ele falou. Ele falou assim, imagina que o teu corpo é como se fosse um prédio.
e que a gente pode colocar uma coluna de sustentação num prédio, não uma em cada canto. Aonde você vai pôr? Na frente, atrás ou no meio? Onde vocês vão pôr? No meio. No meio. E aonde está a nossa coluna? Olhem no esqueleto. Ela está no meio? Ela não está no meio. Não está. Ela está atrás. Aqui, ó. Ela está atrás. Aqui eu encosto nela. Não tem como encostar nela aqui, ó. É só se Tá minha no mão centro, atravessar mas não todos tá no os meio. órgãos. Tá no centro, olhando de trás. Mas ela não tá no meio, sabe? Ela tá atrás. Façam assim, ó. Eu adoro isso porque ninguém tem essa consciência de que a nossa coluna tá atrás. Na cervical é bem fácil. Ó, peguem aqui, movimentem a coluna de vocês e sintam essas pontinhas dos ossinhos, ó. Estão sentindo? Essas são as vértebras. Daí aqui vai ter a traqueia, a tireoide, um ossinho, grandes vasos, ó. Tentem pôr a mão aqui e encostar nas vértebras. Impossível. Entende? Por que a gente não tem essa ideia tão clara? Porque as imagens são assim, ó. De esqueleto aqui, parece que tá no centro, mas não tá. Tem um monte de coisa aqui. Entende? Então imagine aqui todos os órgãos. Todos os órgãos. Então aí, qual é a moral da história do senhor lá? Ele já faleceu, bonitinho. Ele falava assim, a nossa coluna tá atrás. Então é impossível a gente ter uma única coluna. A musculatura abdominal é a nossa segunda coluna de sustentação. E aí, gente, olha só. Ai, eu queria ter uma fita crepe aqui agora, que eu tenho ideias. Mas eu não tenho meu material. Pensem que eu vou pegar um durex e vou fazer assim, ó. Colar do externo até a pub. Esse se chama reto abdominal. Agora eu vou pegar outro durex, eu vou sair daqui da lombar, ó, e fazer assim. Transverso do abdômen. Agora eu vou pegar outro durex e vou fazer um X assim, ó. Daqui até aqui. Eu tô exagerando, na verdade o músculo ele para aqui no meio, mas a fáscia me mostrou que ele continua do outro lado. Então um vai ser oblíquo externo, que vai virar o oblíquo interno do outro lado, tá? Então, ó, fez um X. Então a gente fez uma cruz e depois a gente fez um X. Não tem nenhum outro lugar no nosso corpo que tem todos os sentidos de fibras. Por quê? Para não escapar nada, para ser realmente uma musculatura de sustentação. E olha que coisa mais linda. Essa musculatura, tanto do abdômen quanto das costas, são musculaturas de postura. Elas não têm uma explosão, como do braço no arremesso ou da coxa para chutar uma bola. Elas têm uma contração lenta e permanente para manter a nossa postura, o nosso corpo em pé. Captaram? Fazer grandes forças e explosão é a musculatura do braço e da perna. Não é lindo isso? Então, Lu, olha só, você acha que você sabe pouco, mas você sabe muito. Porque o teu corpo está te mostrando que se você ativar o teu abdômen, você está ativando a tua sustentação. E talvez com essa ativação do teu abdômen, as tuas questões de intestino vão se organizando. E uma forma bem legal de você testar isso é fazendo os crias. Sabe o de Ana Banda como cria? Aquela contração contrai, solta, contrai, solta. Tem que cuidar, porque eu não sei qual é a questão de intestino que você tem. A minha mãe tem uma questão que solta demais. Então, para ela, eu não posso fazer. Senão, ela vai ter escape de... Eu comecei Entende? a fazer... E aí, a gente vai dosando a intensidade disso, tá, gente? Vai dosando a intensidade. Ontem, na outra aula, ele ensinou bastante, né? Até hoje cedo eu busquei fazer. Eu percebo, mexe bastante. No meu caso, é a constipação, né? Mexe bastante e eu pretendo fazer todo dia por conta da minha situação. E essa questão abdominal também é outra questão, além de você ver os jovens tal, que não andam descalço, a gente trabalha muito sentado e a tendência é relaxar tudo. Então, assim, é muito importante ter consciência. Lu, então uma lição de casa para você. Você vai comprar uma bola de pilates e a cada 2 horas sentadas, você trabalha meia hora sentada na bola de pilates. Entendeu? Porque aí vai trazer aquela instabilidade do quadril. Aí os isquios tem que ficar, o corpo tem que ficar se organizando. É muito bom.
Eu tenho uma professora de inglês das minhas filhas, que dá aula online, ela tem uma bela de uma escoliose na coluna, ela sentia muita dor de ficar trabalhando, dando aula de inglês online. Resolveu quando, em vez de ela comprar uma super cadeira de escritório, ela compra a bola de pilates e trabalha sentada na bola de pilates. Ah, Isso ajuda legal. muito, Tá bom. ajuda muito. Valeu pela dica. Mari, pode falar. Tô vendo duas Maris. Eu vou falar pelo Duchante. Deixa eu tirar o meu aqui. Pode É porque eu não deixar, consigo, tô eu não consigo brincando. levantar a mão do Chante. É, duas questões. A primeira, eu fui doula de uma amiga minha. Então, Ai, quando que você falou linda! aqui da questão da lombar, eu lembrei muito, porque quando ela estava no trabalho de parto, a mangueirinha só ficava ali nessa região, da Sim, lombar. E eu tenho muita dor na lombar quando eu tô no período menstrual, assim. Tanto que vai até para as minhas pernas. Tipo, tem muitas vezes que, nossa, eu tenho que ficar com a perna para cima, assim, que dói bastante. É, e aí eu lembrei. E no trabalho de parto, eles usam aquela banquetinha, né? Isso facilita também, né, a expulsão, assim, do bebê. com E o Rodrigo certeza. ontem estava falando sobre a melhor forma, assim, o jeito da gente, de como os yogis faziam cocô antes, que era em Uhum, cócoras também, que isso ajuda bastante. E eu é. lembro que eu tinha uma vizinha que sentava no vaso, ela apoiava, assim, os pés no vaso e ficava daquele jeito. E a Pronto, gente Lu, usa um banquinho para você, banquinho. um banquinho para Isso. você ir no banheiro. É, mas É muito sério, isso ajuda legal. muito para ficar de cócoras, talvez, Lu, para ativar teu intestino. Isso ajuda É, muito, 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 porque daí tem essa compressão da coxa contra o abdômen. E aí ajuda a fazer esse movimento. Tanto que eu pari minhas duas filhas parto natural, eu tive doula. E aí, por que eu falei isso agora? Ah, porque quando eu tava lá esperando minha filha nascer, assim, né, que dia que ela vai querer, aí eu pratiquei yoga de manhã. Quando eu entrei em cócoras, eu falei, caramba, tem algo aqui que tá diferente, né? Naquele dia, naquela hora, acho que a cabeça encaixou. Eu falei, vai ser hoje. Eu avisei meu marido, vai ser hoje. Se prepara, vai que ser hoje. Então legal. eu senti isso no cócoras. Ah, não, eu lembrei de falar. Imagine, gente, a posição obstétrica, essa coisa da mulher deitada com as pernas para cima para parir, isso foi só para melhorar o conforto médico. Isso é um crime, né? É um crime. E eu lembro que a minha segunda filha, a primeira nasceu na água, daí a segunda, eu estava numa maternidade que era humanizada, assim. E aí tinha uma outra mulher parindo na água, e a gente entra num lugar meio instinto animal. Então, o meu ninho era água, eu não sabia parir em outro lugar. Então, eu preciso da água, daí eu fui pro chuveiro. Daí eu falei assim: façam qualquer coisa, menos me colocarem deitada. Façam qualquer coisa. Eu fiquei com a bola de pilates no chuveiro. Assim, não me coloquem deitada, porque eu tinha aversão a ficar deitada, de tanto que eu fiquei estudando e pensando nisso, de que não era daquele jeito que o bebê ia nascer, né? Então, é interessante o nosso corpo. Mas esse desconforto Corpo, nas aham. pernas, Mari, pode ser até compressão do ciático, sabe? Então, assim, tudo que a gente vai falar, essa ideia de liberar piriforme, de trabalhar glúteos, trabalhar a rotação, assim, essa rotação da cabeça do fêmur. Estou mostrando no braço, mas eu quero dizer a perna, tá? Sim, aham. Tudo isso alivia, alivia. Sabe o que alivia? É que nem nesse praçarita, a gente girar bem os dedos dos pés para dentro, o fêmur para dentro, cria espaço lá nos isquios. E aí isso Uhum. alivia também, né? É Legal. bem interessante. Outro ponto que eu ia falar é sobre o sacro, que eu entrei na segunda série, quando eu comecei o Ecapada a gente trabalha muito ali, né, que é o pé atrás da cabeça, e eu lembro que eu falei pra Tati, começou a doer, assim, e fiquei um tempão, e a Tati, Mari, vai com calma, né, eu fazia umas preparações antes para poder ir soltando. E depois, aí depois meu corpo
Foi, mas ela me explicou que o sacro, a gente fica numa posição a vida inteira. Então, como eu comecei a fazer essa movimentação, que o certo seria ele já ter essa fluidez, tudo, né, ser um pouquinho mais solto, aí é onde ele começou a falar, opa, o que que tá acontecendo aqui, né? E aí começou a vir a dor. Mas eu fui aprendendo a partir da minha dor também, porque a minha professora me orientou dessa forma. Então, em nenhum momento, quando eu comecei a entrar no Ecapada, no do Epada, eu forcei o meu corpo. Quando não dava para chegar também, tipo, é isso que eu consigo hoje. Amanhã a gente vê o que que é possível. Então, a gente também saber reconhecer esse entendimento do nosso corpo e respeitar o nosso corpo acima de tudo, assim. Acho que é bem Exatamente. importante. Faz toda a diferença. Faz toda a Nossa, diferença. muito. Eu tô com uma questão no meu joelho, mas eu ainda não entendi de onde que tá acontecendo. Porque eu tenho um quadril bem aberto, ele vai Uhum. para essa perna esquerda, vai para trás da cabeça, numa boa, mas comecei a sentir tipo essa região aqui de trás. De Só que trás. não chega a ser aqui no menisco, porque a Tati já me explicou, né? E ela Uhum. falou que não é no menisco que pressiona. É quando eu faço esse movimento de flexão mesmo. E Aí é bem o tendão do principalmente, isquiotibial. e principalmente quando eu levo ele para trás. Ali no triamuca que você leva para trás, eu tenho que entrar muito consciente assim dentro dessas posturas, porque eu sei que tá pegando. E não resolve quando eu coloco um paninho. Não, não, porque aí é o tendão do isquiotibial. Talvez trabalhar um pouquinho mais de tônus, já que você está com tanta flexibilidade assim, né? Um pouquinho mais desse fortalecimento. Talvez seja uma saída, né? Talvez. Sim, Mas mas é observa, isso. sente. Sim, Mas é aham, bem tô o que fazendo você bem. falou, você tendo um bom professor, né? Uma boa professora que vai te orientando e você ouvindo o teu corpo, isso faz toda a diferença. Sim. Gente, antes da gente finalizar, eu tô vendo aqui no chat para não deixar nada para trás. O nervo ciático, a gente vai falar dele, é assunto da nossa tarde, é bastante coisa, a rotatória. Saber mais sobre a protusão e hérnia de disco é a continuação do ciático, pode deixar o nosso tema da tarde é hérnia de disco. E justamente isso, Flávio, é que muitas vezes nas flexões é que a gente vai sentir a dor da hérnia de disco. Tá? A gente sempre tem medo das extensões e muitas vezes são nas flexões que a gente vai sentir a dor, a gente vai entender por que hoje à tarde. Sobre a hérnia, é uma perda desse líquido, sim. É tipo ressecamento ou é um extravasamento? Hérnia sempre é extravasamento, mas eu vou explicar tudo isso. Tem um vídeo lindo no meu aplicativo. Vocês estão ansiosos, mas é tema da nossa tarde. Até o corpo vai permitindo fazer cada dia mais consciente. É isso, Bias. Perfeito. Então eu acho que é isso. Deixa eu só ver qual é a próxima imagem que eu tenho dos slides, só para. De repente já é a do ciático, mas eu acho que não. Aqui são só os movimentos, gente. Posso só revisar isso, a terminologia dos movimentos, que daí eu já avanço para o próximo slide depois do almoço. Então, se vocês quiserem fazer no braço, na perna vai ser igualzinho. Então, olha só, quando a gente eleva o braço para cima, isso se chama flexão de ombro. E a gente elevar a perna é flexão de quadril. O retorno da flexão, ó, volta. Desculpa. É extensão. Então, trazer o braço para trás ou a perna para trás é extensão. Quando a gente cruza aqui na frente, aqui fecha, como num Gomukhasana, se chama adução. E a abdução abre, ó. Então, toda abertura de quadril vai ser uma abdução. E aí, experimentem lá no pé de vocês. Estende a sua perna, deixa o joelho esticado, gira o pé para fora. E, ó, isso aqui, gira o pé para fora. Rotação externa. Agora, gira o pé para dentro. Rotação interna. Rotação externa, rotação interna. Rotação interna e externa. E se a gente fizesse esse círculo grande, se chama circundução. Que com o quadril ele é mais limitado, mas existe também.
E só para diferenciar, eu falei que era só uma imagem, é mais uma, eu lembrei. Agora, esses eram movimentos do quadril, tá? Do fêmur encaixado, é que eu falei tudo certinho, assim, diferenciando pelve e quadril. Agora, só para a gente entender os movimentos. Aquele movimento que a gente fez bastante na prática hoje, de jogar água para frente, é anteversão da pelve. Pensem na crista ilíaca como referência, não como uma pub, senão a gente se confunde. Então, pensa aqui na crista ilíaca indo para frente, é a anteversão da pelve e arrebita o bumbum. Crista ilíaca indo para trás, retroversão da pelve, retifica a lombar. Né? Exatamente aqueles movimentos que a gente fez de ir mais para pub e de ir mais para o cóccix. Agora sim, a gente conclui essa etapa desses slides para daí a gente ir avançando e chegar na coluna. Beleza? Perguntas, dúvidas? Todo mundo bem? Então, nos encontramos, para mim é às 3 e para vocês é às 2. É isso, né? Fechou. Vamos fazer só um mantra para a gente equalizar a nossa energia. Inspira. Om Shanti, Shanti, Shanti. Hari Om. Hari Om. Namastê. Muito grata. Bom almoço, até daqui a pouco. Beijinho.